tarde, Fabinho. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês Sistema Jangadeiro. Fabinho, como é que você analisa a importância dessas duas próximas partidas que o Ceará tem em casa pelo Campeonato Brasileiro? Quinta-feira contra o Vasco e domingo diante do Bahia. Boa tarde, Danilo. São dois jogos muito importantes, né? Muito importantes, na verdade, onde nós temos o mais rápido possível, buscar, né, os resultados positivos. Vamos enfrentar uma equipe que vem embalada, de qualidade, mas dentro de casa nós temos que fazer, né, o nosso papel, que é sempre buscar a vitória. Então a gente tem uma oportunidade novamente de voltar a pontuar dentro da competição e com certeza sempre buscando a vitória. Fabinho, novamente Danilo Queiroz, Sistema Jangadeiro. Você tem vencido mais de 50% dos seus duelos. Tem feito em média um corte, uma interceptação e um desarme por partida. E tem acertado 84% dos passes. Você entende que precisa melhorar em quê? Em que quesito você precisa? Eu preciso melhorar, né, ainda mais sobre esses quesitos, né? Eu sei que eu tenho tido um bom êxito em cima desses números que você falou, mas eu preciso melhorá-los, e a gente sempre tem que estar evoluindo, né? Eu acredito que a gente vai evoluindo jogo a jogo. Quanto mais sequência você tem, né, de jogos, mais você vai evoluindo. Então, em cima desses números, dessas estatísticas que você acabou de passar, eu preciso melhorar muito mais, né? E eu tenho certeza que eu tenho muito a evoluir ainda para continuar ajudando a equipe. Fabinho, novamente Danilo Queiroz, Futebolês Sistema Jangadeiro. Nessas duas últimas partidas contra o Grêmio e o Atlético Mineiro, o Ceará poderia ter saído de campo com resultados melhores, pelas partidas que fez, né, pelo futebol de vocês em campo. Mas na primeira empatou em casa e na segunda acabou perdendo para o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Que lições ficaram, Fabinho? O que o Ceará precisa fazer para não desperdiçar pontos possíveis como esses nesse Campeonato Brasileiro? Nós sabemos que dentro de uma partida, né, existem várias outras partidas. Vou explicar isso. Quando você está jogando bem e você faz um gol, né, em cima de adversários como o Grêmio, como o próprio Atlético, né, que foi os nossos últimos dois confrontos, você muda o rumo da partida, então já é uma outra partida. Quando você sofre um gol e você está jogando bem também, já muda a partida, então já é uma outra partida. Então a gente tem que entender mais esses detalhes, né, que existem várias partidas dentro do mesmo jogo. Estávamos em um momento muito bom da partida nesse último jogo contra o Atlético, né, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, e mesmo assim nós conseguimos impor o nosso ritmo de jogo, né, o nosso método de trabalho para aquela partida. Estávamos sendo bem sucedidos durante a partida, a gente toma um gol, né, de pênalti, que foi interpretativo ali, mas então já muda o rumo da partida, né? Mas quando a gente consegue sair à frente do placar, a gente vai levar a equipe adversária a se expor um pouco mais. E nós temos uma transição, né, muito, muito boa, né, de defesa para o ataque. Então, a gente vai conseguir explorar essas situações de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ser mais efetivo. Nós estamos criando jogadas, né, em cima de adversários qualificados. Nós estamos sobressaindo sobre a marcação de equipes, né, muito bem treinadas, mas a gente tem que ser um pouco mais eficiente. Então, acredito que se a gente melhorar a nossa eficiência nessa transição de defesa-ataque, lá na frente a gente conseguir concluir em gol, né, a gente vai começar a mudar o rumo das partidas e a gente vai conseguir, né, aquilo que a gente almeja dentro da competição. Epicena da Rádio Assunção. Fabinho, qual é a sua avaliação aí desta maratona de jogos, né? Guto Ferreira está precisando rodar bastante o elenco. Isso está sendo uma dificuldade a mais para vocês conseguirem ter mais um entrosamento? Ou você acha que essa rodagem do elenco é essencial nesse momento de tantos jogos pela Série A?
Pós-pandemia, nós sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar, né, na parte física. Pesa bastante, porque você tem jogado a cada 3 jogos, né, a cada 3 dias, né, na verdade, você tem jogado. Viagens, né, tem aquele desgaste mental, físico, né, emocional. E eu acredito que o grupo tá completo, tá qualificado. E a gente, com certeza, no meio do caminho, vai encontrar esse tipo de dificuldade, né? Mas a gente tem que estar preparado para que a gente venha sobressair sobre esses momentos difíceis que todas as equipes vão passar. Foram 3 partidas, né? A gente tem encontrado um pouco de dificuldade pelo fato das fases classificatórias da Copa do Nordeste. Foram jogos também muito difíceis e a gente conseguiu superar isso, né? Todo mundo que tem entrado, né, tem procurado dar o seu melhor, né? Então eu acredito que isso vai ser algo que vai continuar não só com a nossa equipe, mas com todas as equipes do Campeonato Brasileiro, porque são jogos muito puxados. A gente ficou 3 meses, né, sem campeonato, isso pesa bastante, uma situação nunca vivida antes. Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível a essa situação. Com relação à rodagem do elenco, está na mão do treinador. Nós confiamos naquilo que ele decidir, então a gente tem que acatar aquilo que a comissão técnica decidir. Tem que estar todo mundo preparado para aquilo que o treinador vai exigir da gente. Se ele vai optar por rodar, se ele vai, né, optar por manter uma equipe, né? Nós sabemos que ele está no comando e a gente tem que acatar isso que ele decidir. Agora, embora seja muito difícil, porque são jogos que puxam bastante, né? Então o que a gente tem que fazer é estar preparado para qualquer decisão. Ulisses Gomes, Jovem Pan News, Fortaleza. Fabinho, o Ceará é uma das equipes que mais viaja nesse campeonato brasileiro, ou seja, as maiores distâncias, até pela posição geográfica da nossa cidade. Você acha que essa questão de viagens longas, com a maratona de jogos, né, jogos às quartas e domingo, interfere no desempenho do atleta? Interfere, sim, não tenho dúvida disso. Você joga a cada 3 dias, né? Você tem viagens. O Ceará sempre sai 2 dias antes para as viagens. Viagens longas, né? Às vezes a gente chega no hotel 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã, né? No retorno para Fortaleza, às vezes a gente chega aqui 2 horas, 3 horas da manhã. No dia seguinte você tem treinamento, nos próximos 2 dias você tem treinamento, no terceiro você já está entrando dentro de campo novamente, né? Com essa maratona de jogos de quarta e domingo, né? Isso acontecia também até antes da pandemia, né? Mas depois que ocorreu essa situação da pandemia, a gente tem que entender um pouco do calendário que estão fazendo o possível para ter os jogos, né? Ainda tem Copa do Brasil ainda no meio, ainda tem o Campeonato Estadual que não foi definido uma data, então são jogos até fevereiro, quarta e domingo. Isso pesa muito dentro de campo, sim, né? Então, o que nós atletas temos que fazer? Temos que ser o mais profissionais possíveis, né? Se alimentar bem, dormir bem, né? Você ter o controle das suas emoções, né? Porque você entra dentro de campo, você é muito exigido, né? Psicologicamente também, você tem que, né, dar um resultado positivo, né? Então você sabe que jogar num clube da grandeza do Ceará tem pressão por resultados positivos, então a gente tem que estar preparado nesse sentido também. Olá, Fabinho, bom dia. Aqui eu, Viana, da Rádio Clube AM 1200. Fabinho, costumeiramente você atua mais pelo lado direito e às vezes como o primeiro homem da contenção. Contra o Atlético, você estava pelo lado esquerdo e mais avançado. A sua entrada nessas condições foi uma orientação do Guto Ferreira ou isso foi ajustado entre você e o William Oliveira? Como você avalia o seu rendimento na partida de ontem? Não, isso foi uma situação que o próprio Guto definiu, né? Ele me colocou mais pelo lado esquerdo ali para a gente estar explorando, né, o lado direito da equipe do Atlético. Fizemos um balanço muito bom, principalmente defensivamente, bloqueando as entradas ali, né, dos extremas, né, as jogadas ali pelo meio da equipe do Atlético, que é uma equipe muito qualificada e toca muito bem a bola, né? Conseguimos bloquear ali as infiltrações, né, e conseguimos também ter uma transição muito rápida, né, de defesa para o ataque. Se eu não me engano, uns 2 contra-ataques ali que eu puxei, né, com chances de gols ali, né?
Então, tivemos uma partida muito consistente, né? E numa transição muito rápida. Futebol é isso, você ter uma boa marcação e uma transição muito rápida. A maioria das equipes do futebol brasileiro tem jogado assim, né? Uma base, né, sólida ali na defesa, com uma transição, né, defesa-ataque muito bem explorada. Eu acredito que foi uma boa partida. Infelizmente, ela não foi melhor porque nós perdemos o jogo. Mas eu acredito ter feito uma boa partida, né, dentro daquilo que eu posso evoluir ainda mais, né, nessa temporada. Fabinho, de novo eu, desviando da Rádio Clube AM 1200. O próximo adversário do Ceará é o Vasco da Gama, que assim como o Atlético Mineiro, vem de 2 vitórias em 2 jogos. Mesmo com a derrota na partida de ontem, você considera que a estratégia de jogo diante do Atlético deve ser reutilizada quinta-feira contra o Vasco ou deve ser repensada? Olha, nós sabemos que cada adversário ele joga de uma maneira, né? E futebol é estratégia. Eu não posso revelar que é a maneira que nós vamos jogar diante do Vasco, né? Porque é uma estratégia. Da mesma maneira que eles estudam a nossa equipe, eu não tenho dúvidas que o Vasco, né, tem acompanhado os nossos jogos. O sistema lá de análise de desempenho do Vasco tem, né, juntamente com a comissão técnica deles, tem nos avaliado, tem procurado, né, estudar os nossos pontos fortes e fracos, né? Futebol é isso, estratégia. Então eu não posso falar para você a estratégia a qual a gente vai usar diante do Vasco, mas eu não tenho dúvidas que a comissão técnica, juntamente com o professor Guto Ferreira, sabe a melhor maneira da gente entrar e enfrentar a equipe do Vasco. Fabinho, satisfação falar com você, repórter Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade, programa Café com Bola. Esses resultados iniciais acabam sendo preocupantes? O que pensar nesse momento para começar a vencer o quanto antes, Fabinho? Eu acredito não, né? O futebol brasileiro, né, no melhor sentido, o campeonato brasileiro, ele não é, né, uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Isso não quer dizer que quem está começando perdendo esses jogos vai terminar o campeonato assim, e quem está começando pontuando agora vai terminar o campeonato em primeiro ou na primeira parte da tabela. Todos nós sabemos que pontos corridos não funciona dessa maneira. É claro que te dá uma margem de segurança, te dá uma confiança a mais, né, um ânimo a mais, para que você continue buscando esses pontos. E isso todas as equipes entram dessa maneira. Mas a gente não pode se desesperar também, né? Trazer um peso maior daquilo que a gente está enfrentando hoje. Nós estamos cientes que nós precisamos melhorar, nós precisamos vencer dentro da competição o mais rápido possível. Nós não queremos adiar essas vitórias, mas também, pelo fato delas não ter vindo nessas 3 primeiras rodadas, a gente não pode também achar que, né, vai ser assustador. Não, a gente tem uma próxima oportunidade contra o Vasco. Vamos procurar jogar para vencer a equipe do Vasco, que é uma equipe muito difícil de ser batida, mas nós temos condições e nós temos que acreditar na força do nosso trabalho, naquilo que nós queremos para esse ano, né? Então, temos que buscar, sim, a vitória jogo a jogo, mas sabendo que o Campeonato Brasileiro não é um campeonato, né, onde você dá um tiro de 100 metros. É uma maratona. Então, maratona, nem quem sempre sai na frente vence, quem sempre sai atrás vai perder. Então, a gente tem que ter ciência disso. Fabinho, o time jogou bem contra o Atlético. A finalização tem sido um dos motivos para que o time não saia com o melhor resultado. Você concorda com isso? Futebol é um esporte coletivo, onde todos os setores são responsáveis, né, pela vitória e pela derrota. Não tem como a gente jogar uma responsabilidade em cima do ataque, né? Então, nós tomamos gols também. Então, futebol é todo mundo junto. É claro que se você tiver um pouquinho mais de tranquilidade ali na frente, você pode concluir ou definir a jogada de uma maneira melhor, né? Mas nós temos que, nesse momento, nos blindarmos, nos fecharmos. Eu preciso melhorar, a defesa precisa melhorar, o ataque precisa melhorar, todo mundo precisa melhorar, porque a vitória ela é construída em coletivo e não no individual. Fabinho, o campeonato da Série A desse ano tem sido muito puxado pela sequência de jogos. São jogos no meio de semana e nos finais de semana.
Para você em particular, se torna muito mais puxado, você vai ter que, inclusive, alternar jogos em alguns momentos da competição? Eu acredito que sim, até porque não tem como você jogar todos os jogos da temporada. Eu falo por mim, o ano passado, só no Brasileiro, eu joguei 35 jogos. Fui muito puxado, né? Teve partidas que eu acredito que eu poderia ser poupado ou ter dado uma segurada, né? E isso não vem pelo lado da comissão técnica, porque eles perguntam para a gente, mas é mais a minha vontade ou a vontade do jogador de estar dentro de campo. A gente quer jogar, quer ajudar de alguma maneira. Mas mesmo tendo jogado 35 jogos só no Campeonato Brasileiro, eu tive uma regularidade muito boa. Agora pesou bastante, né? Você chega no final do campeonato, naquela reta final, que você precisa ir no momento da competição, daquele sprint, né? Para que você possa alcançar os seus objetivos dentro da competição, você está com a perna pesada. E não tem como a gente explicar isso para o torcedor, não tem como a gente explicar isso para as pessoas de fora, né? É um cansaço que vem pelo acúmulo de jogos, isso é natural. Então, vai ter momentos que você vai precisar segurar um ou outro jogador para não perder ele lá na frente, até porque tem risco de lesões também, né? Então, assim, você tem que ter uma estratégia, um planejamento, para que também daqui a pouco você não perca os 3 jogadores da mesma posição. Então, você tem que ter um planejamento. Eu acredito que o Ceará vai trabalhar em cima desses planejamentos. Fabinho, eu vou ditar aqui as perguntas do repórter Del Luiz, da Rádio Verdes Mares 810. Ele, infelizmente, não conseguiu nos mandar em áudio, mas mandou aqui em texto, tá? Na sua opinião, está faltando um pouco de tranquilidade na hora de concluir as jogadas? Olha, eu não sou atacante, né? Mas eu sei que no momento ali de definição da jogada, né, de finalização, você às vezes tem 2 ou 3 segundos para saber o que você vai fazer. É um lance muito rápido. Eu acredito que, como eu falei, todos nós, né, estamos na terceira partida, na terceira rodada do campeonato, e todos nós temos muito a evoluir ainda. E claramente, se você tiver um pouquinho mais de tranquilidade, você tem uma chance maior, né, de fazer o gol. Mas isso aí é algo que acontece com todos os jogadores e todas as equipes também. Mas a gente tem que continuar trabalhando firme, acreditando que a situação vai melhorar. Vocês estão tendo a percepção que, mesmo sem a vitória ainda, o time está jogando bem e esse triunfo é somente questão de tempo? Não adianta a gente só ficar jogando bem e não buscar resultados. Futebol, o mais importante de tudo é resultados, né? É claro que uma grande exibição também, né, ela coroa todo o trabalho que tem sido feito, né? Mas nós queremos continuar jogando bem, mas também buscar os resultados positivos. A última pergunta aqui do Del Luiz e também da coletiva, tá, Fabinho? Como ter cuidado com o Vasco e tentar vencer para que a pressão não aumente para 4 jogos sem vencer? Eu assisti um pouco do jogo do Vasco ontem, né, durante a viagem. É uma equipe muito qualificada, muito bem equilibrada, né, tem jogadores ali na frente de muita qualidade. Então nós temos que estar atento a todos os detalhes da partida, mas eu acredito também que eles conhecem a força do nosso grupo, né, do nosso time. Então a gente tem que entrar de uma maneira a qual a gente possa surpreender a equipe do Vasco, né? Não ser a maneira que eles vão vir jogar aqui dentro, conhecem a nossa força, mas a gente tem que continuar impondo, né, o nosso ritmo de jogo e explorar os lados negativos do Vasco, que a gente sabe também, assim como eles também estudam a gente. Então a gente tem que explorar os lados negativos deles e aproveitar as oportunidades que a partida possa nos oferecer. Obrigado, Fabinho. Valeu.